Perfeito. Boa noite para todo mundo, né? Vamos para a nossa segunda aula de anatomia energética. Então, na aula passada, nós começamos a abordagem sobre isso. O que seria, então, começamos com consciência, né? O termo consciência, um termo bem utilizado pela espiritualidade versus física quântica, né? O doutor Amit Guzmán fala muito sobre essa conexão nossa com a consciência. Então, nós temos uma consciência primeira, que gera várias outras consciências até chegarmos também em nós. E hoje eu começo a nossa fala trazendo caos, né? A primeira é o símbolo, um centro com várias setas saindo, é o símbolo do caos. O caos dentro da nossa cultura soa como algo desorganizado, algo que se deve evitar, né? E eu gostaria de trazer a ideia do caos como algo que está sempre em movimento e de possibilidades, né? O universo, essa consciência, né? Ele está sempre em movimento e é cheio de possibilidades. Por isso essas setas apontando para várias dimensões, né? Assim somos nós somos um ser pleno com várias possibilidades, né? Podendo estar atraindo, podendo estar nos aproximando, nos distanciando, fazendo escolhas o tempo inteiro. Nós somos muito parecidos com essa consciência, nós somos muito parecidos com esse caos, né? Com essa energia, né? Criadora. Na mitologia grega, a cosmologia começa com caos, né? Caos era vazio, tudo era caos, e de repente ele começa a criar. Ele cria a noite, ele cria a terra, né? Ele cria o amor, ele cria a escuridão, aí da escuridão nasce o dia o dia e a noite, e assim começa o processo da manifestação, né? Numa cascata de manifestações, até chegar, então, à criação do ser humano. Para isso, né, a gente pode dizer que todas essas produções, essas manifestações, né, tudo tem um pouco de caos, né? Seriam as formas de caos, desse centro, se manifestar, se expressar. E assim somos nós, né? Quem é a essência da Sami, quem é a essência da Selene, da Jaque, da Adriana, da Ana, quem é? Quais são essas essências que nós estamos manifestando? Né? O que a gente manifesta aqui é uma parte daquilo que nós somos. Nós temos muito ainda para avançar e muito ainda para desvelar sobre nós mesmos. Então, queria começar sobre caos, né? Que realmente eu gosto muito dessa... Opa, cadê você? Deixa eu voltar aqui. Isso. Aí agora, uma outra fala que eu gostaria de mostrar para vocês, a gente continuar entendendo, mas sabe o que tudo isso tem a ver com a anatomia energética? Todo esse estudo que nós temos hoje, né? Esse boom de diálogos, de física quântica, de holismo, desse movimento todo que a gente está tendo aqui, não é nada absolutamente novo, né? Tudo é muito antigo, mas muito antigo mesmo. Eu estou falando de antiguidade de 1000 anos antes de Cristo. Esse assunto, esse pensamento, esse movimento já existia. Só que, de uns tempos para cá, é que está tendo uma certa popularidade. As pessoas têm se interessado mais e que bom, né? Então, nós temos tirado esses saberes que estavam no universo oculto, ou seja, guardado por algumas pessoas, por questões, inclusive, políticas, né? E está vindo à tona. E um dos conceitos que a gente já abordou um pouco na aula passada, e ele está muito presente nas terapias holísticas, são o hermetismo, né? As 7 leis herméticas de Hermes Trismegisto. E a gente vai falar um pouquinho dessas leis para poder estarmos entendendo um pouco mais
como essas energias, né, elas se manifestam, a gente consegue percebê-las. Primeiro, a energia do pensamento, né? Tudo, absolutamente tudo que nós criamos parte do pensamento, né? O pensamento é a primeira coisa. Então, quando o caos resolve criar algo, primeiro ele sentiu a necessidade, então ele pensou, então criou. Depois, a teoria, a lei da correspondência, né? Tudo que está em cima está embaixo. Nós falamos na aula passada que para a gente entender a nós mesmos, para a gente entender o universo, basta a gente entender a nós mesmos. Para a gente entender uma sociedade, a gente tem que entender o organismo que vive nessa sociedade. E assim a gente vai aumentando a complexidade do entendimento, né? Como as pessoas se relacionam, como uma sociedade se relaciona, basta que a gente comece a olhar para nós, como nós estamos nos relacionando conosco e com o outro. A gente vai entender como funciona uma sociedade. E assim vai, certo? Então, o que tem em cima, tem embaixo. Essa é a correspondência, certo? O que está no universo, está no planeta. As mesmas leis que regem o universo, nos regem. Outra vibração que nós também falamos ontem, né? Nada está parado, tudo está se movimentando, tudo vibra. E aí a gente tem a Pitágoras, por exemplo, né, em 500, 400 antes de Cristo, ele já colocava a teoria das cordas, teoria dos sons, que os planetas tinham sons, né? Que tudo vibrava, tudo emitia som. E todos esses sons poderiam ser avaliados ou expressados através da matemática. Então, tudo vibra, né? Meu pensamento vibra, meu movimento vibra, um objeto vibra, qualquer coisa está em vibração. E é essa vibração, então, que o universo, ele entende, né? O universo não entende português, o universo não entende alemão, o universo entende o quê? Vibração. É isso que nós temos que ter bem claro quando a gente for pensar, então, em lei da atração, quando a gente for pensar em mudanças de comportamento, a gente tem que pensar que o nosso corpo é vibração, nosso corpo está vibrando, tudo vibra, né? A outra lei que a gente também começamos a falar ontem, que é a lei da polaridade, né? Tudo é dual, tudo é duplo, tem dois lados, certo? Tem os dois polos, ok? E falamos um pouco da dualidade, noite, dia, né? Positivo, negativo, feminino, masculino, enfim, tudo que é bonito, feio, certo, errado, a gente sempre vai ter um ponto e contraponto. Isso é muito interessante, que se a gente pega trabalhos de programação mental, você pensa numa coisa, tu vai vibrar o oposto. Então, a gente está sempre trabalhando com essas energias dentro dessa polaridade. Tá? Quando vai falar de magnetismo, como vamos falar de campos mórficos, nós estamos falando também dessa situação da polaridade. Falamos ontem, né, e vamos repetir aqui. Você vê que basicamente tudo que nós falamos ontem, né, sobre anatomia energética, Hermes Trismegisto já trazia como leis do universo, leis que regem o homem, leis que regem o universo, igual em cima, igual embaixo. Gênero, né? O gênero é questão não é feminino e masculino, mas sim forças energéticas, positivas e masculinas. Né? Essas forças energéticas juntam, trabalham, né? Se alquimizam, né? Se misturam, e você vai ter uma polaridade neutra, o equilíbrio. E nesse trio, você tem, então, o sustento do universo. O universo busca, então, equilibrar todas essas três forças. Daí vem um monte de nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A questão do equilíbrio. Feminino, masculino, o filho é o neutro, porque é a junção do masculino com o feminino, entende? São forças, estamos falando de forças energéticas. Não estamos falando de personagens, de figuras humanas, e sim, sempre vamos, para entender o universo, a gente tem que pensar em forças energéticas, para a gente nos entendermos,
nós temos que pensar em forças energéticas, certo? Buena, e a outra é ritmo, né? Tudo tem um fluxo. Tudo, certo? Que existe vai ter o seu fluxo, um ritmo. Então, o tempo tem o fluxo dele, a nossa vida tem, a nossa energia que vibra em nós também tem o seu ritmo, né? Então, a gente tem que ter isso claro quando a gente fica falando do tempo, né? O meu tempo não é o teu tempo, né? As coisas, apesar da gente viver num tempo, num mundo de tempos fragmentados, dias, horas, segundos, minutos, cada organismo tem o seu próprio tempo pessoal. Isso a gente vai chamar o quê? De ritmo. Perfeito? Causa e efeito. Tudo tem uma causa, toda causa tem um efeito. Se eu fizer rá com a minha voz, eu estou emanando um som. Esse som vai gerar um efeito ali na frente. Certo? Então, eu tenho que entender isso. Não é aquela coisa, vai voltar para mim, o efeito bumerangue? Vai voltar para mim, porque vai ser o efeito daquela causa dali. Agora, como vai voltar, a gente não sabe. Perfeito? Então, o hermetismo, que é um saber do ocultismo, que estava guardadinho durante anos, começa, então, a tomar cara, começa a ganhar espaço, né, na fala dos terapeutas, porque ele explica muito como se comporta a questão energética do universo e, consequentemente, a nossa vida. Bom, vamos fazer uma outra, continuar um pouquinho, a gente vai retomar a questão da polaridade da aula passada, tá? Polaridade, então, a gente viu que é feminino e masculino. O que é interessante nessas polaridades é que a gente, quando está em desequilíbrio dessas duas forças energéticas, positiva e negativa, masculina e feminina, né? Isso desencadeia desequilíbrios em nós. Nós somos um caos constante. Nós estamos em desorganização na busca da organização, certo? Nós somos um caos. Então, não pensem que a gente vai estar sempre aliadinho, que a gente está sempre bonitinho. Não. A nossa polaridade está o tempo todo trabalhando para encontrar o equilíbrio. Perfeito? Então, a gente não está parado, a gente está o tempo todo em movimento. Esse campo, essas energias que estão em nós, elas estão literalmente em busca do equilíbrio o tempo inteiro. Certo? O tempo inteiro. A gente não consegue ficar neutro. A gente está sempre em movimento em busca desse equilíbrio. Tá? Agora vamos ver o que causa, quais são os fatores que criam essa desarmonia absurda energética na gente. Então, nós temos fatores externos e fatores internos. Nós sofremos influência de energias externas, né? E quais são? Frio, calor, alimentação, o outro. O outro está o tempo todo agindo sobre mim, certo? Então, tudo isso que vem de fora acaba também agindo sobre as minhas energias. E eu tenho, então, energias, fatores internos meus, que são sentimentos, né, pensamentos, raiva, determinados sentimentos me desequilibra absurdamente. Mas você sabe o que é esse desequilíbrio absurdo? A raiva, por exemplo, é uma polaridade muito negativa. Negativa no sentido de densa. E quando eu entro nessa densidade energética que esse sentimento me desencadeia, eu me desarmonizo. E aí vocês vão ver ataque cardíaco absurdo, você perde a noção de um monte de coisa, porque você entrou num desequilíbrio total energético, tá? Então, se você fica presa nesse desequilíbrio, nessa energia, muito tempo, todo o seu organismo vai expressar aquilo dali, vai manifestar incômodos, né, sensações que vai estar ressonando com aquela energia densa que você está vibrando ali, certo? Então, esse é um desequilíbrio que a gente não quer, é um desequilíbrio desarmônico, porque nós temos o desequilíbrio harmônico, né? Que é o que nos faz ficar centrados, que
que a normalidade nos diz que nós estamos tranquilos. Mas nós temos aquele desequilíbrio completamente desarmônico, que causa, sim. Então, por esses sentimentos altamente, muito mais densos, certo? A mesma coisa, o sentimento de gratidão. Quando eu estou em vibração da gratidão, eu vou estar vibrando na busca de uma elevação de uma consciência. E aí, esse tipo de vibração mais sutil expande o meu campo energético. Então, eu tenho mais tranquilidade. Então, todos os fatores influenciam, diretos e indiretamente, no como a minha energia vai estar trabalhando, como essas nossas polaridades vão estar agindo dentro do nosso corpo. Aqui eu mostrei para vocês, ó, algumas figuras, né, para falar sobre essa coisa do que a gente entendeu um pouco a gente, né? Então, a gente tem a estrela de 6 pontas, por exemplo, o hexagrama, ele representa justamente isso, o que está em cima e está embaixo. A ponta da estrela, ela direciona da onde vem a energia. Então, a parte da estrela, o triângulo com a ponta para cima, diz que a energia, o saber vem de cima, né? E a ponta de baixo diz que o saber vem, apontado para baixo, diz que o saber vem da terra, de baixo. Então, os dois saberes agindo, né, juntos, é o que representa, então, essa estrela o hexagrama, certo? E se a gente for pegar algumas coisas da natureza, por exemplo, a árvore, se você tirar os galhos, tirar as folhas, você vai ver que os galhos, a distribuição dos galhos é muito parecido com o que tem com as raízes, né? Trazendo essa analogia para a gente poder estar entendendo. Na carta do mago, né, o mago é esse, o mago aponta para cima e para baixo, mostrando que o saber, né, a sabedoria está justamente na comunhão com o que está em cima com o que está embaixo, ou seja, você tem que estar com um olhar lá no céu, né, numa energia muito mais etérica, né, mais sutil, e também está focado com a nossa existência, com o nosso mundo aqui. E aí é interessante que o corpo humano, a gente vai ver depois, as forças que agem na gente, é justamente essa, uma força emanando para fora e outra força emanando para dentro, né? Aqui está a polaridade do universo. O universo também exerce, também tem essa força, né, energética, né? A gente vai chamar essa polaridade, vai criar, então, o campo eletromagnético. Vamos ver um pouquinho aqui da polaridade, então. Parte de um cosmos que o fluxo energético é desencadeado pela oposição de duas polaridades, negativa e positiva, certo? Aqui está um comparativo para vocês verem, olha, a força do planeta, as forças energéticas que vibram no planeta, muito parecido com o movimento que essa força energética também vibra na gente, tá? Então, assim, o planeta sofre a energia da força da gravidade, nós também vamos sofrer da força da gravidade, né? O planeta também tem o magnetismo dele, nós também temos o magnetismo na gente, né? O campo eletromagnético da Terra, nós também temos o campo eletromagnético. Então, as mesmas forças que agem no planeta Terra, né? O universo, agem em nós. Aqui é um desenho, essa figura me encanta, né? Porque mostra bem, para cada tracinho, mostra bem a quantidade de direções de energia que nós temos. Mais uma para vocês verem aqui. E aqui está uma figura muito interessante que eu gosto bastante. Essa figura eu tirei do livro Anatomia Energética, é a teoria da polaridade, que é uma teoria holística que utiliza o saber da polaridade do nosso corpo para a cura, né? Ele entende que se eu entrar em contato numa região que está uma polaridade mais negativa, se eu colocar, então, uma polaridade positiva sobre aquela, eu vou fazer a absorção, a troca energética e vou estar buscando o equilíbrio. E aí, esse equilíbrio, a cura, né? Então, a gente vê aqui que nosso corpo está sofrendo duas forças. Uma força que gira em torno, né? E uma força que se movimenta internamente. Aqui, né, mais uma vez, a gente vai voltar a falar sobre predominância energética, a gente vai ver que tem partes do nosso corpo
que é muito mais positiva, a outra é mais negativa, mas o nosso corpo todinho ele é feito de positivo e negativo o tempo inteiro, tá? Então, aqui temos o lado direito mais positivo, o lado esquerdo mais negativo, né, da mão, né? Isso é super interessante, o topo da nossa cabeça, uma energia mais, uma polaridade mais positiva, a nossa base, o nosso chakra estrela da Terra com uma polaridade mais negativa. E olha como é importante que nossos pés, nossa base, tem uma polaridade mais negativa. Por quê? Porque eu preciso dessa densidade, é a ação da força da... Qual é o nome que eu acabei de falar? Acabei de falar o nome da força, esqueci. É a força da Terra, né, que nos coloca, nos prende, a gravidade. A força da gravidade precisa dessa polaridade negativa para a gente ficar firme na Terra, mais densa, né, puxa. Então, a gente começa a ver que o nosso corpo ele totalmente trabalhando na polaridade positiva e feminina. E no lado, eu tenho a figura de um caduceu, né, que representa aqui com a cobra, com as duas cobrinhas, né, a Pinda e a Ida, que fala sobre a Kundalini, né? A energia entrando no topo do cérebro, né? Ela entra, ela passa, ela também entrando por baixo, e o que é interessante, olha, o tempo todo esse desenho das polaridades, tá? De um lado positivo, do outro lado negativo, e sempre tendo essa dualidade, essa polaridade de um lado. Aqui, novamente, a gente... mas na próxima aula, a gente vai falar de Tandem, né? Que é uma outra nomenclatura, é uma outra forma da gente estar falando sobre regiões energéticas do nosso corpo. No Reiki, o termo que nós utilizamos, né, é o Tandem, inferior, médio e superior, né? Então, esses cruzamentos que tem esse X são áreas de Tandem, tá? Onde a gente tem uma concentração de determinada energia. Também podemos, se botar um pouquinho mais, vai ver os chakras, são os chakras principais também. Mais uma figura de polaridade para vocês verem. Aqui, nossas extremidades, né? Nós temos, em cada ponto do nosso dedo, do nosso pé, nós temos uma corrente energética que flui sobre ele, que sai deles, certo? E em polaridades diferentes. Então, no centro da nossa mão, para baixo, negativa, em cima, positiva, certo? Isso de uma mão. Na outra mão, ela já é o inverso, ok? Então, eu tenho o dedo polegar como neutro, eu tenho o indicador como negativo, o médio como positivo, o anelar como positivo, o mínimo como negativo, certo? Essas polaridades diferentes saindo de cada dedo. Isso sai, circula, aqui, ó. Não, tá mais para frente. Aqui, ó. Sai das mãos, circula, né? Aqui, ó. Sai das mãos, vai para cima, sai das mãos, vai para baixo. Entra pelos pés, entra pela cabeça, sai através do movimento do chakra cardíaco, eles se encontram e sai. Entende? Então, isso é super interessante, como faz esse movimento energético. A gente tem o círculo em espiral em volta da gente, e nós temos um círculo energético fluindo em volta da gente. Ok? Aqui, campo magnético. Então, por conta dessa polaridade, nós temos ondas magnéticas e temos ondas elétricas. Ondas magnéticas que atraem energia, ondas elétricas que enviam energia. Então, nós temos esse movimento no nosso campo energético. Tanto, ó, energias que circulam por fora de mim, em volta de mim, e energias que vêm no meu meio. Aqui, ó. Energias que circulam em volta, tá vendo? Em volta do rapaz do boneco, figura, e energia que circula dentro de mim. Energias que circulam em volta e em torno de mim. Certo? Então, esses dois movimentos, mais uma figura para vocês verem
para ver se fica mais claro para vocês entenderem o movimento dessa energia que circula por dentro do nosso corpo, saindo, entrando pelo nosso chakra coroa, saindo pelas mãos, saindo pelos nossos pés, ela faz esse movimento circulatório na gente. Agora, prestem bem atenção, por que a meditação ela é super importante quando a gente está tratando de entender e tratar o nosso corpo físico através das energias. Porque toda energia ela vai entrar pelo chakra coroa. Aqui nós temos o cérebro, que é responsável em comandar todo o nosso corpo. Nós temos o sistema nervoso simpático e parasimpático. E quando a gente começa aqui, então, trabalhar o nosso cérebro, deixando que a gente aprimore, que a gente dê mais voz para o sistema parasimpático, eu consigo baixar a velocidade de trabalho de todo o meu corpo. Dessa maneira, eu gasto muito menos energia. E a energia começa a fluir melhor. A meditação é super importante. Né? A gente deveria, no mínimo, meditar de 5 a 10 minutinhos todos os dias, no mínimo, para que a gente pudesse estar acostumando e treinando o nosso corpo a relaxar. Então, aqui, mais uma vez, um pouquinho, para vocês entenderem esse fluxo, né? Trouxe bastante figura, porque eu acho que a gente precisa visualizar, porque é difícil a gente ver, né? Palpar essa energia. Mas a gente tentando visualizá-la através de imagens, acho que a gente começa a entender melhor como todas essas energias estão fluindo na gente. Bom, aqui nós temos duas forças, a força centrífuga e a força centrípeta. Olha aqui, e essas duas forças estão agindo na gente. Então, nosso campo magnético, que a gente vai chamar de aura, né? Que a gente vai ver na próxima aula, como essas auras se manifestam, podem ser diferentes, é isso que está acontecendo. Essa aura, então, ela tem uma força que joga para fora, né? E tem uma força que empurra para dentro, entende? Assim é a nossa energia. E essas duas forças agindo, né? Essas duas leis agindo sobre nós, e a gente está dialogando. Então, eu entro em contato, eu vou fazer toda aquela o bumerangue, eu vou fazer o eco, vou fazer a ressonância, essas forças agindo sobre a gente o tempo inteiro. Tá? Olha aqui de novo essas duas forças agindo, né? Novamente aqui, mais uns desenhos para a gente poder estar visualizando. Agora a gente vai falar um pouquinho de campos mórficos, né? Bom, aí entender qual é a lógica, por exemplo, da lei da atração, né? A gente vai entender a constelação familiar, como é que ela funciona. Se a gente parar e pensar que todos nós estamos conectados, campos mórficos são campos eletromagnéticos, que nós temos o nosso individual, a nossa família tem, a sociedade tem, o nosso planeta tem, informações, energia é informação, certo? Informações impregnadas nesses campos, né? Que que dialogam, conversam com o nosso campo eletromagnético. E aí a gente vai falar sobre magnetismo. O que vai nos ligar a outra pessoa são energias afins, ressonância. Ou seja, nós vamos nos aproximar nesse campo mórfico através da similaridade, do fato de nós termos vibrações iguais, vai sair a palavra. Né? Entendem? Então, aquilo que eu falei da última aula. Às vezes, não basta simplesmente eu falar, eu preciso estar vibrando. Então, eu quero falar de prosperidade. Eu sou próspero. Mas eu não estou vibrando prosperidade. Então, eu não vou me conectar com essa energia eu não vou ressoar com essa energia da prosperidade. Eu não vou atrair essa energia, pessoas próximas perto de mim. Aí, se você pensar em algumas terapias que trabalham a lei da atração, o que elas falam? Comecem a pensar em pessoas próximas. Tem um trabalho de 21 dias, eu esqueci o nome do físico, Schott, eu esqueci o nome dele, eu esqueci o primeiro nome dele, que ele fala justamente isso. Comecem a pensar, o que você quer? O
que você quer para você? Aí você faz uma listagem de coisas que você deseja. Depois a pessoa fala assim para você, olha, vamos lá, pensa em pessoas que você acha que é próspera. O que ele está fazendo? Ele está fazendo com que você comece a criar um processo interno de mudança, de olhar, né, de pensamento e também de sentimento. Para quê? Para que você possa começar a vibrar como essas pessoas, em uma vibração que é o teu intuito, prosperidade, né? Então, quando eu começo a pensar em pessoas próximas, como essas pessoas próximas chegaram onde elas chegaram, começo a ler sobre, começo a fazer movimentos, né? Por exemplo, o Luiz Alves, Luiz Alves, João, Luiz Alves, ele chega e diz assim, olha, vai na loja e olha o que você quer, que você comprar, mas você vai dizer para você, eu não vou comprar, não porque eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, mas eu estou economizando. Não preciso agora. O que você está fazendo? Está ensinando a tua vibração que você não é pobre. Ele fala assim, pá, que loja cara, ai, não vou comprar isso nunca. Isso é fala, isso é vibração de pobre. Não é de vibração de pessoa próspera, entende? Então, muito dessas terapias, elas partem dessas leis, desse saber energético, e aí fazem todo um movimento para que as pessoas se deem conta, não é do que elas falam, é do que elas vibram. E quanto mais a gente vibra com aquela energia, né? A minha onda, a vibração são ondas, eu estou emitindo essas ondas que vão fazer o quê? Vão me conectar com esse campo mórfico a pessoas que pensam igual. A pessoas que se têm a mesma energia do que eu. Aí, vamos ver outra coisa super comum. Ah, eu não arranjo namorado, eu tenho o dedo podre. Pronto, você está vibrando no dedo podre. Por mais que você queira, você não vai encontrar uma pessoa bacana, porque você está vibrando o dedo podre. Então, você tem que fazer o caminho inverso. Primeiro, para você acreditar naquela energia, para você acreditar no oposto, no diferente. Para depois, então, você vibrar. Quando você começar a vibrar, realmente, quando você começar a movimentar uma vibração numa frequência do amor de relacionamento, né? Dessa troca, entender. Então, leia romance, leia coisas que escritas sobre o que é amor de verdade. Começa a trabalhar a energia de amor de vocês para para poder ter essa ideia de o que é essa felicidade no casamento, entende? A gente precisa mudar a vibração. Então, isso é a base de várias teorias, esse saber energético. Então, a gente está dentro dessa linha mórfica, a gente se conecta muito das que a gente está vibrando é passado para nós, a gente vai ver mais ali na frente, e a gente vai se conectar um com o outro numa relação sistêmica bem interessante muitas vezes, e aí a gente não vai, não consegue estar. Deixa eu ver que ele entrou uma pergunta aqui. Ah, sim, a Selene está colocando que ela aprova, sim, começa a mudar, começa a sair da vibração da pobreza, começa a pensar e agir diferente, as coisas começam a fluir na nossa vida, né? Isso é uma das regras básicas da lei da atração, que é importante. A gente, quando está falando de mudança, quer atrair o quê? Tu quer atrair uma vida boa para você, uma vida saudável. Pessoas que vivem falando de doença, com certeza vão ter uma facilidade de adoecer muito maior das pessoas que vibram na saúde. Então, o universo não vibra português, matemática, não vibra grego, alemão. O universo, ele entende, a linguagem do universo é a vibração. Então, vamos começar literalmente a entender essa nossa relação com as vibrações. E essas vibrações são o que vão fazer a ligação, então, para esse campo mórfico, e que esse campo mórfico vai fazer a gente, que eu acho muito legal, lá no filme Profecia Celestina, assistam. Não existe coincidência. Não existe coincidência. Nós estamos todos conectados de alguma maneira. Não existe coincidência. Aí eu trouxe para vocês para falar exatamente sobre que não existe coincidência e nós sim estamos todos conectados. Geometria sagrada. Olha para essa geometria sagrada, a flor da vida. Essa geometria está tudo conectado um com o outro. Todos nós estamos conectados um com o outro. Basta eu pensar
eu já me conectei com milhares de pessoas que pensam como eu. Isso é fato. E eu vou atrair essas pessoas para mim. Eu faço esse movimento de atração. Deixa eu ver que entrou mais uma pergunta aqui, deixa eu acompanhar aqui. Ah, sim, o filme. Esse filme é maravilhoso. Quem não assistiu, assista. Profecia Celestina. Para mim é um passo, é o primeiro passo para a gente começar a mergulhar nessa relação com energia, tá? E aqui, campos mórficos. A gente tem o campo mórfico da nossa família. Isso é muito bacana. Não sei se vocês já repararam que casais que vivem muito tempo juntos, eles começam até a ter traços físicos parecidos, manias parecidas, né? O que é isso? É a energia que está vibrando, que está ligando os dois ali, fica muito forte e aí começa a criar uma similaridade, saiu, muito grande, né? A família, ela acaba tendo um padrão. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, constelação familiar, esse padrão vibratório da família, ele é percebido. E às vezes você precisa quebrar esse padrão dessa família para poder conseguir ter a cura onde você está buscando. É isso que esse olhar, essa busca de que padrão energético essa família, esse grupo de pessoas estão vibrando que não está saudável. Então, e se você é o que a gente fala de famílias que tem uma relação doentia. E aí você vê que a relação doentia, aquele padrão energético, é passado de geração para geração. Cara, isso é muito louco. Mas o porquê? Porque a gente está presa nesse campo mórfico que a família está vivendo. Tá? E aí a gente vai para a cidade. A gente vai ver a mesma coisa tem na cidade. Né? Eu moro aqui em Eldorado do Sul, que é muito engraçado. Parece que todo mundo é pacato, entende? A energia é da calma. Aí tu olha para todos os moradores e eles têm uma característica muito parecida de estilo de vida. Vem para Eldorado para dormir, porque na verdade vão trabalhar na cidade grande depois, mas aqui é o dormitório e todos têm a mesma postura de dormitório. Entende? Então, porque isso vai atraindo essas características que ficam na energia, na região, né, nesses campos, acabam nos aproximando, né? Também, né? País a mesma coisa, o continente, o planeta. E aí vai ter vários campos mórficos, várias teias energéticas, várias flores da vida, né? Como fazendo conexões eletromagnéticas. Eu não sei se algum de vocês já viram um desenho dos nervos, né, do nosso corpo, aquelas sinapses acontecendo, o nosso mundo, o mundo que nós não vemos, né, energético, é o tempo todo troca de sinapses de informação enlouquecida em milhares de frações de segundos. Assim que a gente se comunica, né? Assim que nós nos comunicamos. E essa coisa de energia, ela é tão louca que eu participei de uma celebração helênica, tá? Todo mundo falando grego. E o meu grego ainda é muito tupiniquim. Mas quando eles começaram a ler os hinos para cada divindade, cara, eu tinha certeza qual era o hino para cada divindade, porque eu sentia a vibração das palavras das pessoas em mim e eu dizia, essa vibração é da divindade tal. E assim a gente vai. Eu não preciso, então, que alguém fale para mim, para eu saber que estão falando de mim. Entende? Não precisa. Né? Se você tiver um pouquinho de percepção, você vai sentir. Pô, estão falando de mim, estão falando bem ou mal. Né? O meu corpo começa a conversar comigo e eu já estou atenta a essas manifestações, como a energia se manifesta no meu corpo, eu já começo a perceber. Tem um cara muito interessante, acho que é o Luiz Alves que fala. Me dá uma dica para fazer concurso. Ele disse assim, ó, começa a fazer a prova do final para frente, porque quando você chegar lá na frente, na primeira questão, e for se concentrar, você sabe, você consegue ver qual é a resposta que está da questão correta. Uma loucura, assim, para você. Mas, assim, vamos combinar, né? A pessoa tem que estar bem sensível a perceber essas energias, tá? Algumas coisas são mais fáceis da gente perceber, outras nem tanto. Deixa eu ver aqui o que estão falando aqui no comentário. Aqui.
Perfeito, perfeito. Vamos lá. Interessante, né? Isso tudo para a gente, para depois a gente chegar aqui e falar assim, caramba! Nós chegamos nos chakras, e normalmente quando a gente vai falar de anatomia energética, as pessoas, pum, já corre para a questão dos planos, já corre para a questão dos chakras e energia mesmo, a gente acaba não entendendo. Então, eu espero de coração que vocês tenham compreendido a magnitude, a lindeza do que nós somos, de como a gente funciona, de como a gente está conectado um com o outro, as formas que nós estamos conectados um com o outro, né? E como a gente se conecta um com o outro. Então, vocês começam a entender, por exemplo, se eu falar para vocês de teoria do entrelaçamento quântico. É louco? Não, não é louco. Não existe essa teia sinapse energética no céu. Então, quando eu penso em alguém, eu vou diretamente, a minha energia vai diretamente se ligar com aquela pessoa. E se aquela pessoa também está pensando em mim, fechou a ressonância. Entende? Aí você começa a entender o reiki à distância, você consegue entender a telepatia, né? Você consegue entender algumas mediunidades, né? Alguns talentos psíquicos que a doutrina espírita vai chamar de mediunidade. A gente começa a entender como isso aí funciona, então. Tudo entendendo como as energias se comportam. Show de bola. Um outro comportamento muito interessante, eu vou até sair dessa página aqui, para você não ficar lendo. Uma coisa muito interessante é a questão do observador. Vocês já devem ter muito visto, a molécula está lá, né? O átomo está lá, ele está bem bonitinho, aí você observa, ou seja, você tem várias opções. Né? Eu estou sentada aqui, eu estou colapsando o tempo todo. O que é colapsar? É criar, eu estou criando o tempo todo. Eu estou sentada aqui, eu posso escolher um monte de coisa. Eu posso dar uma de louca, acabar a reunião agora, ir embora. Eu posso ficar aqui, eu posso calar a boca, eu posso não falar nada. Eu posso desligar a minha tela, eu posso começar a rir. Eu posso fazer 1000 coisas ao mesmo nesse exato momento. Isso são as possibilidades que estão aqui na minha cabeça. Agora, eu vou criar. Como? Eu vou escolher uma. Quando eu escolho uma, eu estou observando o que eu quero. Criei. Pronto. Eu escolho continuar falando que nem uma louca aqui. Essa é a minha escolha. Essa é a minha criação. Essa é a realidade que eu estou criando nesse momento. Isso é quando a gente... Agora, imagina fazer isso, né? Numa proporção diariamente. Você olhar, tomar conta da tua vida, perceber a tua vida. Né? Não é controlar a tua vida, mas é perceber as tuas escolhas. Porque toda escolha, toda ação vai gerar o quê? Uma reação. Certo? Então, tem reações que me afastam demais daquilo que eu quero para mim. Tem reações que vai, por exemplo, eu quero ficar próspera. Se eu fizer determinação, eu entrar numa loja e dizer, eu não tenho dinheiro. Cara, isso vai gerar o quê? Uma energia, uma resposta que me afasta ou me aproxima da prosperidade? Sânia, que afasta. Então, eu não vou escolher isso. Eu vou olhar para o negócio, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu vou dizer, tá, não quero comprar agora. Porque é diferente não querer comprar e não comprar porque não tem dinheiro. E você começa a fazer escolhas diferentes. E quando você faz as escolhas diferentes, você começa a acessar novos campos mórficos, sai do seu padrão, né, energético de vibração e vai buscar. Ou tenha ficado muito claro, porque os chakras é apenas uma representação menor de tudo isso que eu falei. Os chakras não trabalham diferente. De jeito maneiro, os chakras é apenas um ponto, uma vórtice, um centro energético. Perfeito? Que vai responder, que vai assumir as mesmas leis, todas essas que nós estamos falando aqui, tá? Do que o nosso corpo inteiro assume. Bom, agora vamos sair um pouco aqui, vamos voltar para a questão da energia, né? A gente tem contato, eu falei, com energias externas e energias
ações que são causadas externamente e internamente, de fora para dentro e de dentro para fora. Quais são essas energias, então? A gente tem as energias prânicas, né? Que a gente pode dizer que essa nomenclatura prânica vem do sânscrito, certo? Né? Ele vai dizer que seria o que? Fôlego da vida, energia vital, ou seja, seria aquilo que nos dá a vida, né? Aquilo que faz movimento, a energia que nos faz movimentar, perfeito? Vamos ter, então, as energias, as psicoenergias, né? Que são o quê? São os pensamentos, são a energia que a gente dá dos nossos sentimentos, a energia das emoções, perfeito? Que podem ser positivas ou que podem ser negativas. Podem vibrar numa densidade mais sutil ou podem vibrar numa densidade mais pesada. Vamos falar um pouquinho dessa energia prânica, né? Que ela pode estar associada, então, à energia vital, né? Está em todos os lugares, certo? E pode vir através do movimento da respiração, pode vir através do movimento do sol, pode vir da relação com outra pessoa, pode vir dos alimentos, ok? Temos a energia física e mental, né? Que é a energia que vai movimentar, então, o pensamento e a nossa consciência. O mesmo nome para a psicoenergia. Vamos lá, tipos de energia prânica, então. A prana concentra-se no cérebro. É o cérebro que vai estar organizando para todo o nosso organismo. Por isso a importância da gente entender cérebro, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso central trabalhando com parasimpático, com simpático, a calma. Então, resgatar muito mais a calma do que a estabilidade, apesar de sermos, porque nós somos seres altamente agitados, a gente tem que trazer o contraponto para buscar esse equilíbrio, então eu tenho que saber a hora de exercitar e saber a hora de manter a calma, porque senão eu vou estar muito mais positivo e muito menos negativo. E eu preciso estar positivo e eu preciso estar negativo, certo? Então, eu preciso, o simpático, ação, né? E o parasimpático, a calmaria. Lógico que eu tenho o sistema nervoso, estou falando do autônomo, né? Eu tenho o sistema nervoso que eu comando, aí é o sistema nervoso cérebro. E o cérebro vai coordenar, então, todos os órgãos vitais do nosso corpo, órgãos que precisam funcionar em harmonia, porque se eles entram em colapso, eles acabam entrando, trazendo doenças. E nós não queremos estressar demasiadamente o nosso corpo e a gente entrar em estresse e acabar gerando doença. Então, o cérebro ele vai comandar toda a nossa respiração. E é na respiração que a gente busca, então, a energia do meio, do que está ao nosso redor. Certo? Outra, eu não sei falar em sânscrito, então vamos falar do coração. A energia que circula, que é emanada através do coração, né? O coração pulsa e manda essa energia para todos os nossos corpos, articulações, músculos, órgãos, todos os nossos tecidos, tudo sai do coração essa energia. Daí, interessante que no coração, ele está na metade do caminho, está no meio, né? Eu tenho parte superior, parte inferior, e o coração bem no meio. E esse meio pulsando, enviando energia para todo o meu redor, para todo o meu corpo. Também pulsando essa energia para todo o meu campo. É bem, muito bacana. Outro, intestino delgado, é outro centro de energia muito forte. Tudo que eu como, tudo que eu me alimento, ele é processado nesse centro de força.
ok? O mesmo vai para ser distribuído. Agora, olha que interessante, né? A questão dos alimentos. Os alimentos, as folhas, elas se alimentam, né? Ela precisa, então, da fotossíntese, né? Da luz solar para poder criar o seu alimento, né? Por isso que as pessoas preferem comer, os vegetarianos, né? Preferem comer esse tipo de alimento, a carne vermelha, porque a carne vermelha ele come os animais, né? Os animais comem outros seres vivos, né? Enfim, mas a questão da fotossíntese, que é o próprio alimento dos vegetais. É bem interessante isso daí. Na próxima aula tem um textinho que eu vou trazer para vocês que fala exatamente sobre isso. A alimentação ayurvédica, né? Ele tem essa preocupação, qual é a fonte de alimento dos nossos alimentos. Entende? É bem interessante. A garganta vai comandar, então, a fala. Aqui também tem uma outra energia, né? Onde a gente vai verbalizar o que a gente sente, onde a gente está exalando o ar que a gente respira, entende? A outra concentração de energia também, a outra energia é a do baixo ventre, que é responsável, então, pela questão dos órgãos, da evacuação, da eliminação de impurezas, né? A questão do fluxo menstrual, da questão da nossa sexualidade, né? O parto, então, são energias que vibram mais ali. Então, a gente vê que o nosso corpo ele está em várias energias vibrando dentro da sua especificidade, mas num todo harmônico, né? A gente vai pegar depois, vamos pegar esses mesmos saberes aqui e vamos transferir depois, fazer um olhar usando o termo que todo mundo conhece mais, que são os chakras, tá? A gente já falou, né? A questão das nossas emoções, que é um tipo de é um tipo de energia, né? É energia, né? E como essas emoções elas acabam ocasionando, nos levando a determinadas doenças. Então a raiva ela vai afetar muito o quê? O fígado, né? Vai adoecer o fígado, a tristeza adoece, normalmente se manifesta no pulmão, angústia na boca do estômago, você está muito nervosa, estresse, você tem palpitação no coração, né? Começa a perceber como vocês ficam quando vocês estão sentindo determinada emoção. Percebam como o corpo de vocês manifesta essa emoção, para vocês entenderem. Se vocês ficarem vibrando naquela frequência daquela emoção muito tempo, o que vocês vão estar causando em vocês, tá? Bom, aqui a questão nós falamos na aula passada de vibração, e olha aqui a escala de densidade. Então, assim, ó, de hertz, de vibração. Quando a gente fala de alegria, de amor, né, de gratidão, a gente está vibrando lá em cima, olha, 500, 700, 1000 hertz, entende? Quando a gente fala, então você está muito, a nossa ondinha vibratória está assim, a 1000, né, está bem rapidinha, ela expande. Quando eu estou lá embaixo, no vermelho, vergonha, culpa, eu estou pesada, né? Normalmente a pessoa... E aí a gente começa a observar como essa energia age na gente. Uma pessoa envergonhada, ela abaixa a cabeça, ela cala a boca, né? Ela não se manifesta. Uma pessoa alegre, ela está em movimento, entende? Conseguiram perceber como o nosso corpo, ele expressa exatamente essa emoção que a gente está sentindo do primeiro, né? Aqui, no outro curso que eu dei, eu falei um pouco sobre comprimento de onda, né? Mas só para a gente poder entender isso aqui, nosso campo eletromagnético, né? Então, eu tenho comprimento de ondas mais compridas e tenho comprimentos de ondas mais curtas. Quanto mais compridas, né, mais pesadas. Quanto mais curtas, mais veloz, ou seja, mais expandida que vai ficar maior a nossa frequência, mais elevada a nossa frequência, tá? Ressonância nós já vimos também, né? Aqui tem uma oração de São Francisco. Eu acho muito bonita essa oração,
né? Apesar de eu não ser cristã, eu acho muito bonita ela, né? Que nessa oração ele fala, ele tem muito do nosso lei hermética aqui, né? Pensamento, tudo começa no pensamento, né? Tem a vontade, tem a intenção. Eu lembro que eu falei que não existe energia ruim, não existe energia boa, né? O que existe é a intenção sobre essa energia. Então, a gente coloca uma energia, uma intenção positiva, a nossa vontade, né? Todo sentimento ele vai gerar um comportamento, todo comportamento gera um sentimento. Então, nessa oração, você tem um sentimento e tem um comportamento, né? Tem depois algumas frases que falam sobre a ressonância, sobre a lei de Deus, né? A lei da natureza, física quântica, mas que sim, é causa e efeito. Tudo que você faz, né? Ela vai retornar de alguma maneira para você. E no final, ele termina com uma realidade não local. Essa realidade não local, o que, que é? São os campos mórficos, certo? Não vence a barreira do tempo e do espaço, isso é não localidade. Então, quando a gente fala de memória, de registros arcásticos, por exemplo, né? Sobre karma, dharma, essas falas do mundo holístico, eu estou falando de uma realidade não local. Memória não fica na nossa caixinha, no nosso cérebro guardadinha, ela está numa não localidade, no espaço e tempo não local, tá? Então, vamos dar uma lidinha, dá para vocês poderem. E outra coisa também que acontece nessas orações o ritmo. Se vocês pegarem uma poesia, ela segue uma métrica, a métrica matemática, né? Antigamente, as pessoas para escrever mantras, para escrever ideias ou fazer orações, ela trazia uma relação métrica muito forte, que hoje a gente fala que é poesia, mas tem essa relação da matemática junto, tem essa noção do ritmo, né? A metricidade de uma poesia, ela traz um ritmo, certo? Isso, olha como a gente, quando começa a estudar e entender um pouquinho, né, vamos chamar de oculto, né? Do oculto, que a gente começa a desvelar esse oculto para a nossa vida. Olha que interessante. Por que dessa metricidade? Por que desse ritmo? Porque esse ritmo vai impor uma frequência, certo? Que vai dar uma vibração, perfeito? Né? E isso vai gerar o quê? Um diálogo com o universo, porque o universo não entende palavras, o universo entende vibração. Então, o que a gente fala, ou como a gente fala, a gente impõe, sim, um ritmo, uma metricidade, né? Uma relação harmônica entre o que a gente está falando e aquilo que a gente está fazendo, certo? Então, vamos lá. Senhor, faz-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se repete, que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para uma vida eterna. Então, nessa oração, ela tem a gente olha para ela, a gente vê dualidade, a gente vê física quântica, a gente vê intencionalidade, a gente vê uma ação, né, um comportamento oposto, né, do aquilo que a gente vinha exercendo, certo? Muito bonita essa oração. Então, a gente fala aqui do campo eletromagnético, né? Retomar essa figura que eu quero que vocês vejam, que uma outra coisa que as pessoas vivem perguntando: como eu faço para me proteger? Como eu faço para viver melhor? É simples. Vibre diferente. Então, se eu vibro sem a gratidão,
eu tenho o meu campo, a minha onda, a minha expansão energética é mínima. É mínima. Por quê? Porque a energia da ingratidão ela é muito pesada. Ela não expande tanto, e eu vou me sentir pesado. E essa proteção que nos protege, muito dessa energia fica grudada em mim. Agora, eu quero trabalhar minha proteção? Cara, é gratidão. O amor, a energia que emana do coração, no sentido energético falando, né? O coração é que pulsa, o coração é que manda todo o sangue para o nosso corpo. E é o coração que vai também impulsionar todo esse sentimento, essa energia que vibra para o nosso campo eletromagnético. Ele também pulsa, né? Dessa forma para fora também. Então, são sentimentos que realmente a gente precisa estar entendendo. O porquê da gratidão? Gratidão é uma energia sutil que vibra muito rápido, certo? Tem um espaço de onda curtinho e tal, ó, pá, 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 pá. E esse aqui, quanto mais curtinha, mais rápida, mais longa vai o meu campo eletromagnético, mais estendido vai o nosso campo eletromagnético. Então, não adianta eu querer viver com patoazinho, viver com figuinha pendurada, com isso, com aquilo outro, se eu não consigo vibrar numa vibração que expanda o meu campo áurico, que expanda o meu campo eletromagnético. Não adianta. Se eu tenho meu campo eletromagnético curtinho, denso, pesado, eu vou primeiro dialogar com todo mundo que tem essa energia. Campo mórfico. Eu vou me conectar. Ressonância. Certo? Agora, se eu tenho meu campo eletromagnético bombando, cara, eu jogo para fora, eu tiro de mim um monte dessa energia. Eu faço pressão para sair, eu expando a minha consciência, eu expando meu campo energético, entende? Então, sentimento de gratidão, sentimento de amor, mas não é amor posse, é amor, é aquele amor que você dá sem receber. Eu estava falando com a minha turma de mestrado de Reiki, puxa vida, olha a gente aqui, olha como a gente consegue, como nós reikianos, a gente aprende a dar sem receber. Se eu contar para vocês a quantidade de pessoas que me chamam no privado me pedindo reiki, e é imediato, tudo bem, estou enviando. Cara, e eu não espero absolutamente nada. O reikiano, ele aprende a não esperar do outro nada, né? Porque a gente está o tempo todo fazendo esse movimento de doação, né? Fazendo assim, e agradecendo por ter isso, né? Gratidão, a gente está ali repetindo o Vokai, só por hoje eu sou grato, e nós somos gratos por tudo que não acontece na nossa vida. Porque a gente sabe que a gratidão, a gente tem a possibilidade de aprendizagem, ela não acontece somente em algumas coisas que nós gostamos. A nossa possibilidade de aprendizagem, ela acontece inclusive naquilo e principalmente naquilo que nós não gostamos. Então, são sentimentos que fazem pulsar o nosso campo eletromagnético, certo? E dessa forma a gente se protege. A gente se protege. Aqui tem uma foto que eu estava olhando na internet hoje, essa foto eu coloquei hoje aqui, como a gente se entrelaça as nossas energias, né? Aí eu vou voltar lá para aquele filme Profecia Celestina, que assistam, e da próxima aula me façam perguntas, vamos conversar sobre, assistam a Profecia Celestina. Quando a gente está em harmonia, né? A gente vai chegar perto de outra pessoa que também está em harmonia. As nossas energias, elas se comungam e eu não sou vampirizado. Ai, ai, né? Eu dou e recebo, há uma troca energética das pessoas. Então, um relacionamento saudável, seja entre amigos, seja entre marido e mulher, mãe e filho, irmãos, né? Ele tem que ser isso, uma troca de energia. E não o outro sugando a nossa energia. Tá? Essa é o ideal. Como é que a gente faz para não ser sugado? A gente precisa estar mantendo a nossa vibração na gratidão ou no amor. Se a gente escorregar, a gente vamos ser vampirizados. Porque é física, é uma lei física, a gente só precisa trabalhar o que? A nossa vibração. Como é que a gente trabalha a nossa vibração?
cuidando daquilo que a gente sente e daquilo que a gente pensa. É dessa maneira que a gente vai cuidar, então, da nossa vibração. Saibam o que vocês estão pensando, saibam o que vocês estão sentindo. Sâmia, não posso ressentir nada ruim? Não, pode. Pode sentir sim. Nós devemos sentir tudo. A questão é se eu sou aprisionado por esse sentimento, por essa emoção, ou se simplesmente eu convivo com ela, aprendo, vejo que ela existe, aprendo com ela e transmuto, faço um upgrade depois. Tá? Como é que a gente faz o upgrade? Gratidão. Pô, gratidão, aprendi com isso aqui. Aprendi. Acabou. Acabou. Não preciso ficar pensando no problema a vida toda. Passou. Resolvi. Acabou. Tá bom? Bom, a nossa aula de hoje está aqui. Isso aqui é um pensamento para vocês, né? Conheça a ti mesmo, conhecerás todo o universo e deuses. Porque só o que procura, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar nenhum. Então, se vocês querem dar um salto quântico na vida de vocês, se vocês querem realmente adentrar nesse mundo energético, tem que olhar para si mesmo. Tem que começar a aprender e a sentir as nossas próprias energias. Isso é fundamental. Agora, eu tenho uma atividade para fazer com vocês. Eu vou sair do compartilhamento. Eu vou sair do compartilhamento. E vou propor para vocês a seguinte atividade. As meninas que são reikianas já conhecem. É o Byosen. Byosen é uma técnica, né, de percepção energética. Né? Então, a gente vai juntar a nossa mão, bater, porque esse movimento de bater, ele limpa, tá? E vamos passar a nossa mão, ó. Eu não vou encostar em mim. Eu vou ficar mais afastado. E eu vou passar a minha mão pelo meu corpo, bem devagar. Bem devagarzinho. E eu quero que vocês sintam a energia que está no corpo de vocês, tá? Quero que vocês percebam essa energia no corpo de vocês. Passa bem devagarzinho, mas bem devagarzinho mesmo. Bota uma mão em cima, a outra embaixo. Vamos só sentir como estão essas energias, tá? Afasta um pouco a mão, aproxima um pouco mais, vai sentindo. Quero que coloque a mão lá no chakra sexual, lá embaixo, né? Próximo da virilha, coloca a mão ali e coloca a mão na cabeça. Vê se vocês conseguem perceber a diferença das duas regiões. Outro exercício agora, tá? A gente vai começar, vamos mexer, vamos esfregar a nossa mão aqui para a gente produzir calor, né? Porque o calor, o que faz então a gratidão também? É uma energia bem positiva, ela produz calor e expande. A gente vai produzir calor na nossa mão para expandir a nossa energia aqui. A gente vai colocar um dedo na frente do outro e a gente vai desfocar a visão. Então, eu vou olhar para atrás, vou colocar meu foco para trás dos dedos. Então, vou botar aqui e vou olhar por trás dos meus dedos. Nessa brincadeira, a gente vai ver uma camadinha que pode ser meio azulada ou cinza clarinho, tá certo? Conseguiram ver? O próximo exercício, isso também é bem gostoso para a gente começar a perceber as nossas energias. Estou vermelho, estou com calor aqui. Aqui, ó, vou botar as duas mãos juntas. Vou afastando devagarzinho, bem devagar. Bem devagar.
Vou chegar mais ou menos uns 10, 15 centímetros, então agora eu vou voltar. Aproximando bem devagarzinho. Vai chegar o momento que você vai começar a sentir uma ligeira pressão. Essa pressãozinha é a tua energia. Está aqui entre as mãos. Certo? Legal, né? Deixa eu ver o que eu aqui. Legal? Então, deixa eu aumentar para todo mundo aqui, deixa eu fixar o vídeo. E vamos agora conversar um pouco, né? Para saber o que vocês acharam, quais são as perguntas que vocês gostariam de estar fazendo. Vamos lá, o que vocês querem trazer aqui de comentário? O que ficou de dúvida? Quer perguntar alguma coisa, ou Pandora? Selene? Não, é que aconteceu alguma coisa aqui que eu não consegui abrir meu vídeo. Eu vou sair e vou voltar novamente. Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? E aí, gente? Todo mundo está quietinho? Não acredito que não tem perguntas. Perguntas? Vamos abrir agora para as perguntas. O que vocês querem perguntar, a gente manda ver. Carla, quer perguntar alguma coisa? Sônia, quer perguntar? O som do vizinho. Ah, tá. A processão das informações. É bastante informação, né? Por isso que mas assim, são informações super importantes, estratégicas, para a gente poder, então, estar entendendo o que vem depois. Aí vai ficar mais fácil. Acho que essa aqui é a pior parte. Diz as pessoas, quando a gente começa, se a gente entender, se entender energia física quântica depressa, pode até não estar entendendo nada. Né? A gente tem que ler, estudar, estudar. Eu vou passar para vocês um material que eu tenho. Eu não tenho nenhum material escrito por mim, tá? Eu tenho só alguns livros que falam, que explicam uns melhores, outros é bem complicado, mas eu vou estar compartilhando com vocês. Hoje, amanhã não trabalho, a gente não tem trabalho de manhã, então fica mais fácil passar isso para vocês, tá? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, né? Eu acho que a gente pode, então, encerrar o nosso encontro hoje. Adriana, quer perguntar alguma coisa? Jaque? Ana? Ana está quietinha hoje? Não, estou só prestando atenção, muita coisa. Né? Verdade. Uhum. Quer perguntar alguma coisa, Adriana? Não, só comentar, né, que, como estava falando da forma de pensamento, né, que quem pensa muito em doença, né, acaba ficando muito doente. E é verdade, né? Assim, eu não tinha pensado nisso, né? Quando você falou, eu fui falando assim, ué, mas eu conheço algumas pessoas que de verdade elas têm uma doença e aí começam a arrumar, né? A arrumar, não sei, ou falar, né? Muito de doença. Aí eu achava assim, é hipocôndria, né? Hipocondria. Mas não é só isso,
essa forma de pensamento. E aí eu estava pensando, né? Tendo esse curso com vocês, quando a pessoa vier falar desse tanto de doença, procurar, né, mudar um pouco o assunto, levar para outro lugar, não sei, assim, isso que me ocorreu, né? Que aí também é uma forma de estar ajudando a essa pessoa a transmutar a energia e também para não ser vampirizada, como você disse, né? Porque aí a pessoa vai estar sugando também da gente o que a gente tem, não sei, né? E a gratidão, né? Tem pouco tempo que eu comecei assim, tem uns 4 meses que eu te sigo, né? Essa é a primeira aula, mas tem uns 4 meses que eu te sigo, então tem muitas coisas que eu já estou fazendo, né? A partir do que eu vou ouvindo no vídeo. Então já melhorou muitíssimo. Então, muito obrigada. Capaz, Adriana, muito bom. Deixa eu só marcar que eu estou com 2 computadores, eu estou usando o computador da minha filha para poder falar, porque eu estou sem áudio aqui. Bem doido aqui. Então, isso que você falou, Adriana, é perfeito. Você deu uma solução bem prática. A pessoa vem falando para você, né? Está lá reclamando, reclamando, reclamando. Se você entrar nessa vibração dela, você vai começar a duvidar, até pensar que também está doente também, né? Isso é muito interessante. E você traz uma solução muito tranquila. Muda de assunto. Então, fulana, você viu o que aconteceu com o ciclano? Eu vou dar um exemplo para vocês disso daí. Eu tenho um amigo que ele estava numa tristeza, numa deprê tremenda. Né? Aí ele me ligou, papai, não estou legal, estou me sentindo mal. Aí começou aquela ladainha de sofrência, né? Aí eu falei, fulano, eu vou te ligar, peraí. Aí peguei o telefone e liguei para ele. E começamos a falar piada, só falamos besteira, eu só falei bobeira. E a gente começou a rir, não deu 5 minutos, ele assim, pô, eu tô outra coisa. Por quê? A gente inverteu a polaridade da conversa, exatamente o que você falou. Né? Então, é uma estratégia, assim, para não deixar a pessoa ficar naquela, manter aquela vibração e te contagiar, né? Que acaba, tanto você ouvir, você acaba, às vezes, também ficando meio chatinho, né? Muito bem, muito bom mesmo, Adriana. Obrigada. Nada, vamos lá. Ana, Sônia, a Sônia está aí. Sônia, vamos lá. Tu. Nossa, mas até complementando o que ela está falando, eu reparei muito também a questão do medo, até com essa questão do Covid, que a gente repara muito, as pessoas que mais têm medo são as que mais ficam doentes, e o que você tem medo é o que acaba vindo para você, né? Às vezes, pessoal, não quero que isso aconteça comigo. Acontece, é impressionante, né? Como é que atrai. Verdade. Fala, Sônia. Vixe, eu fui buscar um chá. Vocês estão falando tudo isso aí. Eu fui buscar um chá para mim. Eu estava aqui no meio da aula, senti uma dor tão forte no estômago. Eu falei, peraí, vou buscar um chá. Que isso? Fora de mim tudo isso aí. Verdade. Botar para fora tudo isso. Mas, assim, muita informação, né, Sâmia? Muita informação, muito boa a aula. Assim, eu sinto que eu tenho que ver muita coisa ainda. Mas, assim, e essa questão da energia, a gente sabe que tudo é vibração mesmo, né? Nós somos o que nós vibramos, né? Então, é tomar cuidado com cada coisa que cada pensamento que vier, o que vier, a gente ficar sempre atento, né? O que está vindo e quando chegar, procurar saber por quê, né? Por que eu estou tendo esse pensamento, né? Quando que ele está vindo e está com ele para fora. Verdade. Mas nós não somos o que pensamos, né? Isso é importante. Nós não somos o que pensamos. O que nós pensamos atrai bem para nós de novo. Pensamos atrai o que nós.
verdade. somos o nosso pensamento. Nossa, é verdade. Mais que esse pensamento, né? É. Isso é super importante, porque senão a gente fica preso, né, somente achar que só sou o que eu penso. Mas é isso mesmo, a gente tem que realmente começar a pensar. Na Bíblia fala orai e vigiai, né? Não é à toa. É. Observar. A questão de observe, né? E a física quântica traz para nós, seja observador da sua própria existência, né? Só assim você vai conseguir fazer as intervenções. Então, nós estamos o tempo todo, nós temos muitas possibilidades, né? A Selene colocou mesmo, eu conheço a Selene, já tem acho que uns 3 anos, há 3 anos que eu quebrei meu pé, vai fazer 3 anos que eu conheço a Selene, e acho que a Selene, ela tem uma história, 4 anos já, uma história muito interessante de mudança mesmo, né? Quem era a Selene, antes dela começar a pensar no sentido energético, no cuidar do movimento, dessa lei da atração, e quem é ela hoje, né? Uma mudança surpreendente, assim. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa nem na forma que se veste, nem na forma que fala, né? Hoje é uma outra pessoa. E que bom que nós temos essa possibilidade de nos transformarmos em pessoas muito melhores. É que eu digo sempre. Todo dia é um dia para me tornar uma pessoa Assim, melhor eu do que eu tô sou. meio que incomodada de ficar calada nesse momento. Vamos ver se dá de falar e não atrapalha. Tá atrapalhando alguma coisa, mestre? Então, pode falar. Sim, olha assim, gente. Agora, no mês de setembro, faz 4 anos, né, que eu conheci também a Sâmia através do Facebook. Aí eu vim aqui. Quando eu fico meio incomodada, que ela sabe que eu falo muito, muito mesmo. Então, quando eu encontrei ela, eu estava no fundo do poço, sabe? Mas no fundo do poço, como se fala energeticamente, tá? No fundo do poço mesmo. E eu lembro muito que no começo eu tinha muitos problemas de saúde, só que clinicamente nada, sabe? E ela começou a me ajudar a mudar essa parte energética, e tanto na transformação pessoal, energética, como pessoa, como ser humano. Então, gente, o que eu tenho para me falar para vocês é que essas mudanças energéticas, elas são necessárias para a gente chegar a qualquer objetivo. Eu lembro que as primeiras aulas era até complicado para mim assistir, porque eu não tinha um telefone, eu não tinha uma internet boa, eu não tinha uma vida financeira boa. Então, essas mudanças, né, que todas essas mudanças que venham para todos nós, e tem que começar de dentro, né, que eu aprendi isso com o Reiki, que as mudanças têm que começar de nós mesmas, sabe? E eu gostaria muito, muito que vocês entendessem e prestassem minha atenção. Essa mulher que vos fala, Sâmia Botelho, maravilhosa, né? É energeticamente uma pessoa ótima, e tudo que eu sou, que eu tenho como em mim, ela me abriu as portas, eu que decidi se eu ia continuar o caminho ou não continuar o caminho, né? E hoje eu já tenho várias outras formações com ela, tenho formações com outras pessoas também. Então, gente, essa mudança se faz necessária. Muito bom, dona Selene, isso aí. Muito bem, parabéns. Na verdade, eu não fiz nada, eu não faço nada. Eu não faço nada. Quem faz... Não, isso nós sabemos, mas você abriu a porta da possibilidade para que eu mudasse. Então, veio de mim abraçar ou não essa possibilidade. Então, exatamente. É bem isso. Aí. Gratidão pelas palavras. Gratidão. Que a gente possa ajudar muito. Esses cursos gratuitos, ele tem esse objetivo, né? Fazer com que as pessoas comecem a se deslumbrar com uma prática diferente, a se olhar novamente, para começar a fazer essas modificações que são tão importantes. Bom, gente, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Quer trazer alguma informação? Quer colocar alguma coisa? Então, a gente encerra. Temos 1h30 já de bate-papo aqui. E na terça-feira que vem, então, acredito que eu consiga terminar. Vamos falar na terça-feira, então, sobre corpos sutis, né? E sobre os 7 chakras principais
e alguns chakras secundários que são importantes também para a gente estar ficando atenta, porque eles trazem algumas curiosidades bacanas. Pode ser? Podemos finalizar, então? Sim? Então, tá. Beleza, então. Um beijo enorme para todo mundo. Ó, no coraçãozinho. Até terça-feira. Boa noite. E eu já vou agarrar uma aula de vocês. Boa noite. Um beijo. Gratidão e até terça. Até terça. Gratidão. Beijão.